Admita para mim, você já disse aquela frase depois de ter errado com alguém, ou depois de ter feito alguma coisa que não deveria fazer, ou de ter deixado de fazer algo que você sabia que era o certo, ou você já viu alguém fazendo isso e dizendo em seguida a frase bíblica: porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Já fez ou já ouviu alguém fazendo isso? Já, né? E aí a pessoa ainda argumenta: não, o próprio apóstolo Paulo disse isso. Pois se o apóstolo Paulo, sendo ele quem ele era, falou isso, tinha dificuldades de fazer o bem que ele queria, que ele sabia que era o certo, mas na hora H ele tinha dificuldades de fazer, e o mal que ele sabia que não deveria fazer, quando ele via já estava fazendo. Imagina eu. Pois é, mas eu vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. Usar essa passagem bíblica para justificar a feitura de uma coisa errada ou justificar a não feitura de uma coisa certa é uma conversa fiada, fala a verdade. É mesmo? É uma enrolação absurda e uma tentativa de enganar as pessoas e de enganar a si mesmo, usando teoricamente um argumento bíblico totalmente fora de contexto e que nada tem a ver com isso. O apóstolo Paulo jamais usou essa frase para justificar alguma coisa errada que ele fez e uma coisa certa que ele deixou de fazer. Você precisa entender o contexto desse versículo que se encontra no capítulo 7 de Romanos. E o vídeo de hoje é para a gente falar sobre isso mais especificamente. Mas antes de eu falar, eu tenho que lhe fazer aquele convite padrão, mas é um convite que é muito necessário aqui para o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se hoje mesmo, é só clicar no botão, contribua com o nosso trabalho, tem ali o Valeu Demais ou a chave Pix e escolha um dos planos para ser membro daqui. Aproveita também e dá uma olhadinha ali na descrição desse vídeo, porque sempre tem links dos nossos cursos, dos nossos e-books, e você adquirindo, além de apoiar o nosso trabalho, vai estar fazendo aquisição de algo que vai acrescentar muito na sua vida e nos seus estudos. Bom, eu quero ler com você Romanos capítulo 7. E a primeira dica que eu lhe dou para entender o que Paulo quis dizer com essa passagem é que o Paulo do capítulo 7 era um e o Paulo do capítulo 8 de Romanos era outro. Eu não entendi o que ele falou. Viu? Essa é a primeira dica que eu tenho para lhe dar. Não estou falando que tem dois Paulos, né? Mas o estado de espírito de Paulo e a sua compreensão de si mesmo no capítulo 7 nada tem a ver com a do capítulo 8. A segunda dica, quando foi escrita a Bíblia, não foi escrita dividida em capítulos e versículos. Na maioria das vezes, essa divisão nos ajuda a ler a Bíblia, mas, em muitos casos, ela interrompe um assunto no meio do caminho, parece que quebrou a continuidade, parece que o outro capítulo é outro assunto que foi escrito em outro dia, e não tem nada a ver. O capítulo 8 é uma continuação do capítulo 7. Capítulo 7, eu vou ler para você o versículo 18 em diante, tá? Romanos, capítulo 7, versículo 18 em diante. Paulo diz assim, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Portanto, o bem que eu prefiro, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas eu, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Preste atenção nisso, hein? Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem,
encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aqui a gente encerra o capítulo 7. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, é alguém prisioneiro, é alguém que não foi liberto, é alguém preso no seu próprio pecado, preso nas suas próprias limitações que optam sempre pelo pecado, mesmo que queira ou entende que deveria optar pelo que é bom, pelo que é virtuoso. Todo ser criado é um ser limitado, imperfeito, que o mais natural é optar pela imperfeição. O ser humano, sem o auxílio da graça daquele que é perfeito, apenas optará pela imperfeição porque é o que lhe é comum. E o apóstolo Paulo tem uma compreensão de que ele está preso pelo poder do pecado e com isso ele não é livre. O que é uma pessoa que não é livre? É uma pessoa que não está onde gostaria de estar. É uma pessoa que não pode fazer o que gostaria, que não pode estar com quem gostaria, porque ela está prisioneira, está com a sua liberdade cerceada por causa da sua prisão. No caso, o apóstolo Paulo é prisioneiro da lei. E qual era o propósito da lei? Salvar? Libertar? Não. A lei, segundo o argumento do apóstolo Paulo, no capítulo 7, era deixar claro que ele era um pecador. Porque você, quando chega no trabalho às 7h15, você sabe que você está errado, porque tem uma lei que diz que o horário de chegar é 7 horas. A lei expõe o seu erro, porque se ela não existisse, a hora que você chegasse era a hora que você chegasse. Pronto, acabou. Agora, quando a lei diz que tem que chegar às 7 e você chega às 7h15, você sabe que você está atrasado. Ou seja, o apóstolo Paulo entende que a lei expõe o seu erro, mas ele não consegue se livrar do seu erro porque ele é um apóstolo Paulo prisioneiro. Ou seja, que nessa construção literária que ele faz ainda não foi alcançado, transformado e liberto pela graça de Jesus. Ainda não conheceu o poder redentor e libertador de Jesus. Como é que eu sei isso? É só você continuar lendo o capítulo 8. Ó. No 7, como nós lemos, ele fala que é prisioneiro, que ele está no pecado, que o bem que ele quer fazer ele não consegue, mas o mal está sempre diante dele e tal. Aí chega o capítulo 8 e ele diz, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa conexão que ele faz já mata toda dúvida. Agora, pois, agora. Antes era outra história. Antes era o Paulo prisioneiro, era o Paulo dependente do pecado, era o Paulo que não tinha autonomia para decidir o que ele queria fazer, se o bem ou o mal, né? Era o Paulo que queria fazer o bem e não fazia, que não queria fazer o mal e fazia. Era o Paulo sem escolha, mas agora é um outro Paulo, é um outro momento, é o Paulo que teve um encontro libertador. E aí ele fala, agora, neste momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, ou seja, o encontro com Cristo o livrou da condenação que o mantinha pecador, prisioneiro, que o mantinha escravo e cerceado da sua liberdade. O que faz uma pessoa ser tirada da sociedade e ficar prisioneira? Ela está prisioneira por causa de uma condenação. E aí Paulo diz, agora não há mais condenação para quem?
para quem está em Cristo Jesus, para quem foi liberto por Jesus. Quem está em Cristo, as cadeias foram rompidas, foram quebradas, ele foi livre. Quem está em Cristo volta a ter autonomia sobre a sua própria vida, porque Jesus o libertou para que ele tenha liberdade, vida e poder de decidir a sua própria trajetória, a sua própria escolha. Logo, agora, quem está em Cristo só não faz o bem quando não quer, porque ele tem liberdade para fazer. Só faz o mal quando ele erra, quando ele faz mau uso, ou quando ele quer fazer o mal, porque se ele não quiser fazer o mal e ele tiver consciência disso, ele não faz mais, porque ele foi liberto pelo poder de Cristo. E ele ainda prossegue dizendo, porque a lei do Espírito da vida, não é o Espírito da lei, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de Jesus gera vida e não morte, e não lei e não pecado, gera graça, liberdade, libertação, gera vida. Portanto, o apóstolo Paulo está construindo um raciocínio, mostrando quem era ele, prisioneiro, preso pelo seu próprio pecado, antes de ter um encontro transformador e libertador com a graça de Cristo. E quando ele tem, aquele Paulo prisioneiro não existe mais. Ele tem autonomia, liberdade, porque a graça de Cristo o deu essa capacidade. Ele foi auxiliado pela graça de quem é perfeito e, portanto, pode optar pelo que é virtuoso, auxiliado por essa graça. Portanto, quando você fizer alguma coisa que não devia, ou quando você deixar de fazer algo que devia, saiba que essa foi uma decisão sua. Não é condicionada pelo pecado se você está em Cristo e foi liberto por ele. Claro que uma pessoa liberta continua sendo uma pessoa limitada, falha, e que quando erra, não é culpa do diabo, não é culpa da condição, é culpa da sua própria limitação, das suas escolhas ruins, das suas escolhas imperfeitas, do equívoco que comete. É claro que todos nós erramos, mas o certo é a gente admitir que erra, procurar melhorar a cada dia, evoluir como ser humano e como cristão e como cristã, não querer justificar os seus próprios erros, culpando outra circunstância ou outra pessoa e caminhando para o aperfeiçoamento a cada dia. Um abraço, curta esse vídeo e o compartilhe com os seus contatos. Em breve a gente se encontra por aqui.